havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias em sua casa. Havia também um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E os cachorros vinham lamber suas feridas. Aconteceu que Lázaro morreu. E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico. E foi enterrado. De mim! No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão! Tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar minha língua. Esse fogo me atormenta! Lembre-se, filho, você teve seus bens durante a vida e Lázaro só teve males. Agora ele tem conforto aqui. E você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca conseguiria passar daqui para junto de vós. Não, pai Abraão. E nem daí vocês conseguiriam chegar até nós. Pai, eu te suplico. Eu tenho 5 irmãos, mas prevenidos, parece que eles não veio parar nesse lugar. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, pai Abraão. Se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Se eles não acreditam em Moisés e os profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos.
Queridos telespectadores, vocês que acompanham a cada domingo essas reflexões, pequenas reflexões sobre o Evangelho do domingo. Hoje nós temos um texto importantíssimo para nós, um texto que trata de um pobre e de um homem rico. Essa relação que para nós ele é muito simples. Não existem dificuldades, porque todos nós somos pessoas, seres humanos. Não importa a nossa condição social, nós somos filhos e filhas de Deus. Contudo, hoje esse texto nos traz um critério. Nós ouvimos e vemos pela vida tantas situações difíceis, seja os meios de comunicação, sejam as situações concretas que observamos, elas nos trazem sempre uma distância enorme entre a pobreza e a riqueza, entre as pessoas que têm posses e as pessoas que necessitam e sentem falta daquilo que às vezes é o mínimo necessário para a sobrevivência. Isso às vezes cria dificuldades graves, não somente no relacionamento das pessoas, mas no relacionamento do mundo, das sociedades, dos países. Pobreza e riqueza são situações inaceitáveis. Seja uma, seja outra, cada uma delas traz uma marca de maldade. Nós produzimos riqueza e pobreza. É o nosso esforço, é a nossa ação na história que produz riqueza ou pobreza. Mas se lembrarmos bem desta condição de que somos irmãos entre nós, filhos de Deus, quem sabe nós poderíamos diminuir cada vez mais isso, a distância entre a pobreza e a riqueza. O que é que o Evangelho de hoje nos traz? Claro que o Evangelho não está falando de situações políticas, econômicas, está tocando nestes elementos para nos ajudar a compreender mais, irmos além. O que é que nós fazemos pela nossa salvação e pela salvação dos nossos irmãos e irmãs? Como é que nós estamos trabalhando? Nós já ouvimos que os bens que nós temos, que nós possuímos, podem servir para a salvação, para a vida eterna ou não. O texto de hoje nos traz isso. Um pobre pede esmolas, espera cair as migalhas da mesa de um homem rico. E nem isso ele consegue, porque o homem rico não está preocupado nem com isso, nem em dar-lhe migalhas. Além de tudo, é um homem doente, ferido. E o texto traz uma cena, assim até um pouco que nos choca. Os cachorros lambiam as feridas daquele homem pobre. Por fim, o pobre e o rico, ambos morrem. Essa é a condição que ninguém escapa. Não importa se a pessoa tem mais ou menos posses, todos morrem. O texto do Evangelho nos diz que o homem pobre morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. E o homem rico morreu e foi sepultado. Existe uma diferença entre estes dois, mas uma diferença que eles criaram, foi criada em vida. Existe uma distância e uma diferença grande entre o céu e o inferno. Entre um e o outro não há ponte. Agora, entre a pobreza e a riqueza, entre uma pessoa pobre e uma pessoa rica, nós podemos criar pontes. Por que deixar que essa situação, que é do nosso dia a dia, condicione a nossa vida eterna? Nós podemos criar pontes já aqui, para que nós não tenhamos que ficar sofrendo na eternidade. E é o que acontece no texto. Aquele homem, o pobre Lázaro, vai para o seio de Abraão levado pelos anjos. E aquele outro rico vai para o inferno por tormento eterno, por suplício eterno. E o suplício é tão grande, tão dolorido, que este homem então pede a Abraão: Pai Abraão, me tira deste lugar. E Abraão diz: não, não é possível, porque entre você e nós existe um abismo intransponível.
O que nós podemos perceber? Nós temos que trabalhar já aqui para que este abismo não exista na eternidade. Nós não estejamos em lugares diferentes na eternidade. Nós temos que estar no seio de Abraão. Temos que estar diante de Deus, o nosso Pai. Mais ainda, o texto de hoje nos faz pensar. As riquezas, os bens e também os bens espirituais que nós recebemos de Deus, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, eles podem nos conduzir para o seio de Abraão, para a eternidade feliz, ou podem nos fazer perder. Depende de como nós utilizamos tudo isso. Que nós saibamos utilizar bem essas coisas todas. E que este texto do pobre e do rico nos inspire para sermos homens e mulheres de bem, justos, honestos, homens e mulheres que pensam nos outros, irmãos e irmãs que sofrem, homens e mulheres que querem o bem de todos, homens e mulheres que trabalham para que o mundo seja uma grande família, onde os irmãos se amam, se respeitam, se ajudam, aqueles mais fracos são atendidos pelos que são um pouco mais fortes, aqueles doentes são atendidos por aqueles que têm saúde, que nós saibamos viver neste mundo como irmãos e irmãs, para que a nossa vida eterna seja uma vida feliz em Deus, na grande família que Deus prepara para todos nós na eternidade. Que nós saibamos, queridos irmãos e irmãs, transpor, através de pontes que nós possamos criar essas distâncias e que a nossa vida de irmãos seja uma vida feliz para nós e para todos aqueles que procuram viver segundo a vontade de Deus.